Oiê, eu sou a Tatiana e eu escrevi o livro Alice Está Morta lá no Wattpad. Se você leu o livro, continua assistindo para poder saber quais são as perguntas que mais me fazem e por que eu resolvi fazer um vídeo separando elas bem aqui no YouTube. Então, para começar, eu já tinha feito um vídeo desse, só que eu decidi regravar porque assim que eu fiz, a qualidade não tinha ficado muito boa porque eu ainda estava aprendendo a mexer com algumas coisas. Então, agora que deu uma pequena melhoradinha, eu falei, acho que eu vou regravar e trazer bem mais resumido. Se você tem alguma dúvida, pode mandar lá no meu Instagram, que é @nogueiratati com 2 i's no final. Ou você pode mandar lá no Wattpad por mensagem privada, que eu vou ver e responder do mesmo jeito e anotar para poder trazer em outro vídeo se vocês quiserem. Então, eu vi o pessoal que mais comentava lá no Wattpad, que sempre estava interagindo no livro e tudo mais. Eu resolvi perguntar a eles o que eles tinham de dúvida. Então eu resolvi separar umas 10 perguntas mais ou menos, dos que o pessoal mais fazia. O pessoal queria muito saber e não tinha coragem de perguntar, ou sempre perguntava. Agradecer logo o pessoal que mandou as perguntas lá no Wattpad, que eu fui cutucando todo mundo e falando, caramba, manda sua pergunta se você tem alguma dúvida sobre o livro, mesmo que já tenha sido escrito há muito tempo. Isso é muito importante para poder saber o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Eu tô com o meu computador aqui do lado aberto, que eu separei bem as perguntinhas no Word, então eu vou começar as perguntas de acordo com a ordem que me mandaram. O Black Love My perguntou, de onde surgiu a ideia pra história? A ideia pra história, na verdade, surgiu quando eu tava vendo um jogo uma vez na internet, um jogo online, e aí eu olhei e falei, cara, será que tivesse um personagem principal com o coelho e que fosse uma história totalmente, tipo, um plot twist? Quando você pensa que é uma coisa, na verdade é outra coisa, nada a ver. E aí eu falei, cara, acho que eu vou tentar fazer uma história assim. Mas a princípio, essa foi a ideia para a história. Eu vi um jogo online e decidi escrever. O Gabriel Enimai me perguntou, como foi para você, como escritora, escrever uma ficção dentro de uma história ficcional tão adorada pelo público? É uma coisa meio diferente, tipo, você não sabe se você vai escrever e vai ter sucesso, sabe? Eu já tinha escrito outros livros, não tinham tido tanta visualização. Para vocês terem uma noção, em uma semana mais ou menos, o primeiro capítulo já tinha 1000 visualizações. Tipo, foi uma coisa muito rápida. Eu realmente não esperava. Tanto que eu fui escrever o primeiro capítulo, logo depois eu fiquei, droga, o que eu vou escrever no segundo capítulo? Porque eu ainda nem tinha elaborado a ideia, entendeu? Então, eu realmente tive que ir escrevendo em cima da hora. Então, é uma coisa meio engraçada, porque você não sabe se vai dar certo, se não vai dar certo. Eu sabia que as pessoas que gostavam e são fãs da Alice no País das Maravilhas talvez fossem gostar da história, que é um pouco de suspense, digamos assim. Não considero terror, porque não tem muito terror, sabe? É meio mistério com suspense. Ele também perguntou quais suas maiores dificuldades, levando em conta que sua história ou ficava muito boa, como aconteceu, ou estragaria tudo de vez. Então, como eu falei, o problema do Wattpad é exatamente isso. Mas acho que não só do Wattpad, acho que de qualquer outra forma de publicação. E aí no Wattpad você só escreve e fica acompanhando aquele olhinho que fica lá para poder saber se tá tendo uma boa visualização e se as pessoas estão curtindo a sua história. Então a única forma de eu me basear se a pessoa estava gostando ou não era por ali. No começo eu não tive muitos votos, eu não sei dizer porquê, mas eu tive muita visualização e o pessoal sempre pedindo para que eu continuasse a história e postasse o próximo capítulo. A Bruna Kousovski perguntou o que te inspirou a escrever o livro e de onde tirou tanta criatividade em cada capítulo. Como eu falei no começo, na primeira pergunta, o que me inspirou a escrever o livro foi um jogo online. E de onde eu tirei tanta criatividade? Gente, sei lá. Eu sempre, na verdade, desde pequena, eu sempre tive a imaginação muito, sabe, doida. Tipo, às vezes eu vejo uma coisa e começo a imaginar várias situações. Não que isso seja ruim, mas eu acho legal porque eu consigo, às vezes, pensar numa coisinha e aí quando eu vejo já tô pensando em outra. Eu sabia como seria o enredo da história, então eu não sabia como eu ia elaborar essa história. Então, conforme o pessoal perguntava pelos capítulos, era como eu ia meio que escrevendo e vendo como seria o retorno deles pra poder continuar. Então, meio que quando eu ia escrevendo lá na hora, conforme eles pediam, era quando eu ficava, caraca, que droga, eu tenho que pensar no que eu vou fazer e uma coisa que seja num contexto e faça sentido. A Kate Wolf perguntou, onde você encontrou tanta criatividade pra escrever essa história? Mas vocês já sabem que eu já falei, foi no jogo, então
É basicamente isso, e nos atos do dia a dia, pra você poder escrever os capítulos, né? Tipo, às vezes tem uma coisinha de nada que você olha e te dá um estalo, aí você vai lá e adapta pra colocar dentro da história. A Paola Suzane perguntou quando surgiu a ideia do livro e você está satisfeita com ele? A ideia do livro surgiu entre dezembro de 2014 e janeiro de 2015. Gente, ignora o cachorro latindo no fundo, porque não dá. Praticamente eu descobri esse jogo e aí eu comecei a pensar se valeria a pena eu escrever ou não escrever, se iria ser uma coisa tipo plágio, sabe? Mas não foi plágio porque a história do jogo é uma coisa e eu escrevi uma coisa totalmente diferente, tipo, muito, muito diferente. E sim, eu tô bem satisfeita com o meu livro. Recentemente eu mudei algumas coisas, inclusive teve gente que veio me perguntar no Wattpad se tinha excluído e colocado de novo. Eu não escrevi o livro e depois escrevi de novo. A Fadinha Lacerda perguntou o que te levou a escrever a história. Eu só queria, na verdade, escrever uma coisa que fosse legal, que eu gostaria de ler e que eu achei que outras pessoas também gostariam de ler. Então foi quando eu tentei criar uma história que fosse legal, conforme o que o público gostaria de ler. No Wattpad você só pode acompanhar o pessoal que está curtindo ou está lendo e se deixarem um comentário. Fora isso, você não tem como acompanhar o desenvolvimento do livro e tudo mais. Ariane Oliveira 1 perguntou qual gênero que você mais gosta de escrever. Eu gosto muito, 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 muito mesmo de escrever suspense, terror, mistério. Mas eu amo muito escrever suspense. Agora eu vou falar as 2 perguntas mais perguntadas lá no Wattpad que eu separei para deixar agora pro final do vídeo. Se você não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreve. Já deixa um gostei se você gosta de livros de suspense, de terror, se você gosta de Alice no País das Maravilhas. Se você gosta de ler os livros que tem lá no Wattpad, não esqueça também de me seguir lá, depois eu vou deixar o link aqui embaixo. E se você tá vendo esse vídeo aqui já no Wattpad, não esqueça de me acompanhar aqui no canal, que eu vou estar sempre trazendo alguma coisinha. Então, me perguntaram se o livro foi reescrito. Sim, eu reescrevi o livro no começo do ano passado. E aí eu fiquei, cara, eu preciso muito reescrever. Porque, por exemplo, tava com 33 capítulos, mas cada capítulo tinha, sei lá, uns 3 parágrafos com umas frases mais ou menos desse tamanho assim, né? Você olhando assim no celular. E eu fiquei, cara, isso tá muito estranho. Tipo, um capítulo falava uma coisinha curtinha, outro capítulo falava outra coisa mais curtinha ainda. Tava totalmente sem nexo, sabe? Como se fosse poema, sabe? Poema que é aquela frase curtinha, que você pega uma página tem a frase curtinha, vira outra página tem outra frase curtinha. Eu fiquei, cara, como que o pessoal tá conseguindo ler e gostar disso, gente? Não faz sentido. E aí eu falei, acho que eu vou mudar. E aí eu copiei tudo que tava lá, joguei pro Office e comecei a reeditar. Pesquisei algumas outras coisas, peguei referência de outros personagens, características, mudei o nome de alguns personagens também que estavam bem estranhos. Então tudo isso influencia muito, às vezes, porque dependendo de como for o desenrolar do seu livro, como o meu foi, muito rápido a visualização, a forma que ele foi crescendo no Wattpad, eu tive que dar um jeito, mesmo que tenha demorado, sabe? Porque no começo eu fiquei muito, eu tô feliz e satisfeita com o livro do jeito que ele tá. Só que depois de um tempo, quando você começa a ficar relendo, eu fiquei, cara, isso não tá legal. Tipo, eu tava confundindo as pessoas, tinha coisa que tava escrita mais de uma vez num capítulo nada a ver, ou o capítulo tava repetindo uma coisa que já tinha sido dita em outra parte do livro. Aí eu fiquei, eu vou ter que mudar isso porque não tá legal. Eu acho que foi a melhor coisa que eu decidi depois de muito tempo, mesmo que tenha sido atrasada essa decisão, sabe? E também o que muitos perguntam é verdade que tem um jogo com esse nome? O nome do jogo é Alice is Dead, significa Alice está morta também em português. Eu não quis mudar o nome porque fazia muito sentido com o que tinha acontecido na história. Eu não vou contar aqui, caso você não tenha lido o livro ainda e tudo mais. Então, depois vocês comentem o que vocês acharam do final, se vocês esperavam outra coisa ou não. Mas foi uma decisão minha não ter mudado, porque eu também não tive uma outra ideia de colocar um outro título que combinasse tanto com o livro como esse título combinou. E uma outra coisinha que me perguntam, mas eu nunca sei a resposta, é quando eu vou publicar a minha história. Eu tenho muita vontade de publicar a história, principalmente porque eu sei que o pessoal vai gostar muito de ter o livro em casa, de poder
sabe, sempre tá relendo. Tem muita gente que sempre volta lá e fala, cara, é a terceira vez que eu tô lendo o seu livro, então pode sim ter a chance de eu publicar o livro. Então, pessoal, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.